Opa, tudo bom? Então seja bem-vindo a essa aula e hoje eu vou te ensinar agora um pequeno truque que você pode fazer para, por exemplo, esse daqui é o que a gente tinha na aula anterior, mas você vê que ele está, enfim, colado aqui no canto esquerdo, colado no topo, enfim, está um quadrado colado no canto da tela, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, você tem um site e você quer que o conteúdo desse site fique no meio da tela, né? Aqui, como todo site normal, fica aqui no meio da tela, todo o conteúdo, tudo bem, com espaço aqui do lado e espaço do outro, dependendo do monitor da pessoa, né? Então vamos lá. Para a gente criar esse tipo de estrutura, a gente usa uma técnica básica chamada Box Model, que é o seguinte. Vamos imaginar que essa div é onde o nosso site vai ficar, tá? Então vamos aumentar aqui para, por exemplo, 700 de largura. Então esse aqui vai ser o tamanho do nosso site. O conteúdo dele vai estar todo aqui dentro dessa div. A gente pode aumentar a altura dela depois, não tem problema, tá? Vou aumentar aqui para 500 só para você ter uma noção melhor, certo? E agora a gente precisa botar essa caixinha, essa div, no meio da tela, porque não faz muito sentido um site colado do lado esquerdo só, tá bom? Então vamos lá. Para fazer isso, a gente usa um conceito chamado Margin Alto. O que é isso? Basicamente, eu vou aplicar aqui, ó, Margin Alto. Eu estou dando um espaço a mais só para separar, para eu poder te explicar direitinho e você entender a didática, tá? E não se confundir com os outros códigos. Fazendo esse margin alto, basicamente, na prática, eu estou fazendo o seguinte. Deixa eu atualizar. E na prática, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou dizendo para o CSS que as margens da minha div vão ser automáticas. Então, ele vai pegar esse espacinho daqui e vai igualar com esse espaço daqui, tá bom? Então, quando ele faz esse processo de igualar o espaço da esquerda com o da direita, automaticamente a sua div ou o seu elemento, independente de qual for, vai ficar no meio da tela. Tudo bem? Então, automaticamente, seu site agora está centralizado. Então, se eu diminuir o tamanho do meu navegador, você percebe que o próprio CSS recalcula as margens do lado esquerdo e do lado direito e centraliza a minha div, né? Tudo bem? E agora, o interessante é que nas próximas aulas, quando a gente entrar no CSS3 e design responsivo, você vai aprender como, por exemplo, quando eu for diminuindo a tela, chegar num determinado ponto, o meu site diminuir junto e, enfim, se transformar em um site normal, de um site normal, em um site que funciona no celular, um site mobile. Tudo bem? Então, beleza. Basicamente, o conceito de Box Model é esse aqui. Se eu fizer, por exemplo, depois de dar o meu margin alto, eu vou dar uma margenzinha aqui de uns 20 pixels em cima para não ficar colado na parte de cima do meu navegador. Como é que eu faço isso? Eu dou um margin, ou seja, margem top. A margem de cima vai ser 20 pixels, por exemplo. Então, quando eu atualizar, ele vai dar um espaçozinho de 20 pixels. Legal? E aí, já aproveitando para você, já que a gente está falando sobre espaçamento, etc., você nota que esse texto está colado em cima também da minha div. Então, vamos botar um espacinho também entre o texto e o começo da minha div, para ficar mais bonito. Então, você vê que agora a gente deu um espaçamento por fora, né? E agora a gente vai dar um espaçamento por dentro. Para fazer isso, a gente usa padding no lugar de margin. Se eu der um padding top de 20 pixels, por exemplo, ele vai dar um espaço de 20 pixels para depois ele começar qualquer que seja o conteúdo que esteja dentro da minha div. Tudo bem? Então, só uma curiosidade, quando você põe só margin e põe algum valor, ele vai aplicar isso para em cima, embaixo, na esquerda e na direita.
Se eu especifico exatamente qual a direção que eu quero, aí sim ele aplica só nessa direção. Tudo bem? Então, eu recomendo que você dê uma brincadinha com isso. Por exemplo, margin bottom, você põe algum valor, tem margin left, tem margin right. E se eu botar só margin 20 pixels, por exemplo, ele vai dar um espaçamento de 20 pixels na esquerda, na direita, em cima e embaixo. E o mesmo processo para o padding. Então eu recomendo que você dê uma brincadinha com isso, tente posicionar a sua caixa em diversos locais da tela e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula.